Meus irmãos me convenceram a abrir mão da minha parte na herança da casa da nossa mãe e me expulsaram assim que assinei os papéis. Mal sabiam eles que 6 meses antes, nossa mãe alterou o testamento, me tornando o único beneficiário de seu seguro de vida, que valia 3 vezes mais que a casa. Eu sempre fui a mais invisível da família. Enquanto meus irmãos, Lucas e Mariana, competiam por atenção e validação, eu me mantinha à margem, dedicando minhas horas a cuidar da nossa mãe. Quando ela ficou doente, foi natural, à minha cabeça, abraçar o papel de filha dedicada. Porém, também era uma forma de sair da sombra deles, do peso que era ser a irmã sem importância. Quando os três se reuniram para discutir o que faria com a casa após o falecimento da nossa mãe, eu deveria saber que a dinâmica nunca mudaria. Você sabe que cuidar da casa é uma responsabilidade pesada, Lucas dissera, com aquela ares de autoridade que sempre o acompanhava. Ele sempre foi o cabeça da família, o irmão mais velho assumido, e não hesitava em usar isso a seu favor. Mariana, ao seu lado, assentiu com a cabeça, e eu percebi que ambos me viam apenas como um obstáculo que precisava ser removido. Ao menos, era assim que eu me sentia naquela reunião, cercada por seus olhares que pesavam como chumbo. Se você assinar este documento, nós garantimos que você poderá voltar a qualquer momento e sempre terá um lar, acrescentou Mariana, com um sorriso que não era bem-vindo. Olhei para eles, perguntando-me se estavam realmente preocupados comigo, ou apenas tentando garantir que tudo ficasse em suas mãos. Entretanto, minha bondade prevaleceu. Eu queria acreditar que eles cuidariam de mim, que dessa maneira eu ainda teria um lugar na família. Os sussurros de desconfiança começaram a se dissipar, e antes de perceber, já tinha assinado os papéis, dizendo adeus à casa que havia sido meu lar. O diálogo que se seguiu entre os dois foi uma peça desconcertante, onde cada palavra cortava como uma faca. O mais doloroso era que, o tempo todo, eu hesitava em intervir, em argumentar. Era mais fácil ser a ovelha negra, aquela que sempre se sacrificava pelo bem maior e que agora parecia ter se sacrificado no altar da traição. Assim que assinei, uma onda de alívio tomava conta de Lucas e Mariana, e eu não fazia ideia de que, ao invés de liberdade, eu estava apenas sendo expulsa. Nos dias que se seguiram, aquele espaço vazio em meu peito se transformou em uma prisão emocional. Não foram só os objetos e as memórias que deixei para trás, mas também uma certa paz que eu esperava encontrar ao lado deles. Voltei para a minha casa, que agora cheirava a solidão. Meus amigos tentaram me consolar, mas eu apenas sorria para esconder a verdade. A traição já estava feita. Porém, o destino tinha um plano diferente para mim. Enquanto fazia limpeza em uma caixa de documentos antigos de nossa mãe, uma folha azulada chamou minha atenção. Era um aviso de um seguro de vida que ela havia contratado e que, por coincidência ou não, datava de antes de sua morte. Aquelas letras me prometeram não apenas um bem, mas uma resposta a toda a manipulação que eu havia sofrido. Nos meses que se passaram entre aquele momento e a morte dela, nossa mãe havia alterado o testamento, e agora, eu era o único beneficiário daquele seguro. Meu coração acelerou enquanto eu observava aquele papel. Como eu poderia ter sido tão ingênua? Uma chama de determinação começou a brilhar dentro de mim. A tranquilidade que uma vez procurei em minha família poderia se transformar em um poder que me pertencia. Não bastava apenas esperar pela vingança. Eu precisava de um plano. E agora que a verdade se revelava, eu estava pronta para enfrentá-los. Após descobrir o seguro de vida, tudo mudou. Aquela simples folha azulada representava mais do que um documento. Era um bilhete de volta ao meu eu forte e decidida. Entretanto, a luta estava apenas começando. Eu ainda precisava processar a traição. Naquela manhã, enquanto a luz entrava pela janela, eu olhava para o papel com um misto de incredulidade e raiva. Conforme o dia avançava, relembrava as conversas que aconteceram entre mim e meus irmãos. Eu percebia cada pequena manipulação que me levara a abrir mão da herança. O que eu pensava ser uma decisão altruísta se tornou um pesadelo de traição. Como pude acreditar que eles fariam o que era certo? A pergunta atormentava minha mente, mas havia mais que eu precisava enfrentar. A humilhação de ser expulsa da casa da minha mãe ainda ecoava em cada canto da minha mente. Em momentos de fraqueza, lembrava dos olhares divertidos de Lucas e Mariana, como se eu fosse aquela irmã desvalorizada, a que ninguém levava a sério. Decidi que precisava de ajuda. Aquela noite, enquanto os sentimentos fervilhavam dentro de mim, peguei meu telefone e liguei para um advogado com quem havia conversado antes. Sabia que ele era confiável. "Alô, Dr. Gomes?", disse nervosamente, tentando manter a voz firme.
Estou precisando de assistência sobre um assunto de herança. É urgente. Ele marcou uma reunião para o dia seguinte, e não consegui conter a mistura de ansiedade e esperança que crescia dentro de mim. Na manhã seguinte, entrei no escritório do advogado, buscando uma balta de coragem. Enquanto conversávamos, expliquei a situação em detalhes, incluindo minha descoberta sobre o seguro. O olhar atento de Dr. Gomes fez com que eu sentisse que, finalmente, havia alguém que entendeu a profundidade da minha dor e traição. Após algumas discussões sobre a validade do testamento anterior, ele fez uma pausa e me olhou com seriedade. Isso pode ficar complicado. Seus irmãos provavelmente não vão se deixar intimidar facilmente, mas você tem um caso claro aqui, disse ele, com a determinação que me lembrava que eu não estava sozinha na luta. Naquela conversa, a chama da batalha recomeçou a arder dentro de mim. Eu precisava me preparar para o que viria pela frente. O tempo passou rapidamente enquanto eu me concentrava nos detalhes, listando tudo o que precisava reunir: documentos, conversas e até figuras que pudessem atestar a mudança na personalidade de minha mãe antes de falecer. Ouvindo as instruções do advogado, fiquei intrigada com a ideia de transformar a dor em ação. Naquele dia, voltei para casa com uma nova visão. Não era mais apenas a mulher desprezada pela família. Agora, havia um plano. Comecei a procurar histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes e encontrei um fórum online onde indivíduos discutiam suas experiências de herança. As histórias eram diversas, mas o tema comum era a traição de familiares. Como um baú de tesouros, eu dediquei tardes a essas leituras. Meu coração se aquecia ao testemunhar como a resolução e a coragem prosperavam naquele espaço virtual. Conforme me aprofundava nesse novo mundo, mas eu entendia que estava prestes a iniciar uma luta não apenas por dinheiro, mas por reconhecimento e justiça. Aquela articulação emocional transformava-se em empoderamento, à medida que eu organizava os itens necessários para desafiar meus irmãos. Mesmo que a ideia de confrontá-los ainda me causasse um frio na barriga, eu sentia que era o caminho certo a seguir. Uma noite, cercada por folhetos e materiais, fui interrompida por um toque inesperado no meu celular. Era Lucas. O tom de sua voz, a segurança usual que vinha como um pacote de chocolate amargo, logo avançou para os ataques sutis. "Oi, você está bem? Você ainda está afastada da família?" Ele disse, seu tom tentando esconder um ar de preocupação que eu conhecia bem. As palavras dele eram como veneno. O que ele queria era que eu me sentisse culpada pela minha decisão. Eu respirei fundo, decidida a não ceder. "Estou focada no que realmente importa para mim, Lucas." Após um silêncio espesso, desliguei, sentindo aquela energia pesada da chamada se dissipar. Na semana seguinte, fiz a minha pesquisa. Procurei evidências que poderiam mostrar as manipulações que me levaram a assinar os papéis. Trabalhei clandestinamente, documentando cada conversa que pudera me fazer sentir menosprezada. Enquanto isso, os dias passavam. Eu me tornava um detetive em minha própria vida e sentia que estava alinhando todas as peças do quebra-cabeça com precisão. Disfarcei minhas intenções sob camadas de normalidade da vida diária, rindo e conversando com meus amigos. Mas a mente estava sempre em movimento, pensando no confronto que se aproximava. Então, chegou o dia da reunião familiar que Lucas havia convocado. Assim que entrei na casa da mãe, meu coração disparou novamente. Eles estavam lá, confortáveis em seus olhares de superioridade, e a chama da minha determinação se acendeu. No entanto, eu não podia simplesmente desmoronar na frente deles. Com cada boneco de marionete que eles agiam ser, minha alma gritou de indignação. "Apenas mais um pouco", eu dizia a mim mesma. Agora, além de ter um seguro de vida, eu precisava da verdade. E assim, naquele momento de expectativa, eu soube que estava finalmente pronta para a batalha que viria. O ataque seria revelador, e eles não saberiam o que havia por vir. E se eu te dissesse que a verdadeira herança estava me esperando em uma conta bancária desconhecida? O tempo da vingança e da justiça estava prestes a se iniciar. O dia da reunião deu início a um confronto que eu havia planejado durante semanas. Escolhi um vestido que me fizesse sentir forte, um simbolismo para a mulher que finalmente estava reivindicando seu valor. Ao entrar na casa da minha mãe, a familiaridade do lugar me trouxe nostalgia, mas também a sensação de estar diante de um campo de batalha. Lucas e Mariana estavam lá, seus sorrisos arrogantes quase me causando náuseas. Eu sabia que precisava manter a calma. "Finalmente chegou", Lucas disse, um tom de ironia embutido em sua voz. Eu respondia com um aceno indiferente, determinado a não me deixar levar por suas provocações. A conversa fluiu entre eles, repleta de pequenas piadas e olhares condescendentes.
mas eu estava focada em um objetivo: expor a verdade. Depois de um tempo, a oportunidade surgiu. Então, a nossa mãe tinha alguns planos que podem ter mudado um pouco a dinâmica da herança. Comecei, observando suas reações. Lucas franziu a testa e Mariana, normalmente tão assertiva, parecia inquieta. O que você quer dizer com isso? A pergunta direta de Lucas me encaminhou para o momento que eu tanto esperava. Mãe alterou o testamento. Eu sou a única beneficiária do seguro de vida dela. As palavras saíram como balas. E eu observei cada centímetro da expressão deles mudar. A incredulidade se refletia em seus olhos, enquanto a tensão começava a ocupar o espaço entre nós. Eles estavam despreparados para essa revelação, e ao ver sua reação, percebi que a vitória estava ao meu alcance. Lucas tentou manter a compostura, mas não conseguiu esconder o desespero. Isso não é possível! Você está mentindo! Ele exclamou, sua voz mais alta do que pretendia. O que antes era um ar de superioridade, agora se tornava fragilidade, e meu coração pulsava com uma sensação de poder revitalizante. Vou te lembrá-lo, Lucas. Vocês me expulsaram e me convenceram a abrir mão da casa. Querem contestar a confiança que nossa mãe tinha em mim? A raiva e a determinação em meu tom tornaram-se inconfundíveis. A sala estava com uma tensão crescente, e eu conhecia muito bem aquele campo de batalha emocional. Sabia que precisava continuar. Com um movimento decidido, puxei a pasta que havia trazido, revelando documentos que comprovavam as promessas que minha mãe havia me deixado. Aqui estão todas as evidências de como ela confiava em mim, além de mensagens nossas sobre o que ela realmente desejava. Com cada palavra, eu entregava mais poder a mim mesma, cada documento sendo uma prova de que Lucas e Mariana não podiam mais me tratar como uma intrusa. Isso não vai mudar nada. Lucas continuou tentando se manter firme, mas sua voz vacilava. Apenas por causa disso, você acha que vai ficar com tudo? Sua bravata estava se esvaindo. E eu sabia que a maré havia mudado. Mariana, antes uma aliada do irmão, agora demonstrava insegurança. Lucas, talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer. Exatamente, respondi, segura de mim mesma. Vocês não podem simplesmente ignorar a verdade. O que fizemos aqui está errado. A conversa avançava, e conforme eu falava, sua negação se transformava em uma legítima preocupação. O tempo da manipulação acabara. Era hora de confrontar a realidade que eles tentaram esconder. A conversa se intensificava, e as máscaras começavam a cair. As expressões de Lucas e Mariana agora refletiam um misto de raiva e desespero, cientes de que a jogada havia mudado. Eles não estavam preparados, e a fúria que antes se manifestava em olhares arrogantes agora se reverteu para uma tempestade interna de insegurança. O embate psicologicamente tenso se desenrolava. Eu finalmente conseguia ver cada um deles como o que realmente eram. Duas pessoas que tentaram me desmerecer, mas que agora enfrentavam a verdade nua. O que vai acontecer com nós? Legalmente, não há como contestar a decisão da nossa mãe apenas porque você fica incomodada com isso. Lucas lançou um último ataque. É exatamente o que farei. E mais uma coisa, eu disse, usando a última carta na minha mão. A partir de agora, não sou mais a sua irmã subestimada. Estou pronta para reivindicar não apenas o que é meu, mas a verdade que vocês se esforçaram tanto para esconder. Havia um brilho nos meus olhos que refletia anos de dor e sacrifício, finalmente transformados em força. Aquilo marcou um divisor de águas. As palavras deixavam meus lábios, e eu sabia que havia lançado a semente da dúvida em suas mentes. Eu estava preparada para a batalha e, com isso, o tempo da vingança e da justiça havia começado. O ar estava carregado de tensão, e ao olhar para eles, percebi que esse confronto era apenas o começo. A verdadeira herança estava se revelando diante de mim, e eu finalmente sentia o controle e a liberdade que eu tanto almejava. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ao emergir do meu discurso, percebi que o confronto não era apenas uma disputa sobre bens materiais, mas uma luta pelo reconhecimento e pela verdade. Lucas e Mariana, que sempre haviam me tratado com desdém, agora pareciam pequenos e inseguros, como crianças pegas em uma mentira. Você pode ter a documentação, mas isso não significa que nós vamos simplesmente aceitar. Lucas desafiou, respirando pesadamente, o rosto rubro de frustração. Mariana, ao seu lado, olhou para mim com um misto de dúvida e pânico. Este era o momento que eu ansiava. Eu precisava ser firme. O que vocês não entendem é que não se trata apenas do que a mãe deixou. Trata-se de como vocês me trataram. Respondi, com o coração batendo forte no peito. A mãe confiava em mim,
E agora é hora de vocês enfrentarem as consequências disso. Levantei a pasta com os documentos que havia preparado. A evidência concreta de que a verdade estava finalmente à vista. Vocês podem recorrer a um advogado e criar uma disputa. Mas eu não tenho medo. Ontem eu era a ovelha negra, mas hoje sou a única que possui a bênção da nossa mãe em palavras escritas. O que poderão alegar contra isso? Minha voz ecoava na sala, firme e decidida. Estava construída sobre a dor que eles causaram, mas agora era sólida, como uma rocha. A atmosfera se tornava cada vez mais negativa e as expressões nos rostos de Lucas e Mariana se transformaram de raiva para um desespero nervoso. Se antes eles estavam empolgados com a ideia de me ver como a perdedora, agora sentiam a pressão do jogo virando. Não vamos fazer disso um espetáculo, Mariana comentou, tentando manter sua pose, mas seus olhos traíam a preocupação. Ninguém precisa sair ferido. Podemos resolver isso entre nós. Eu via a tática de apaziguar deslizar pela superfície. Resolver entre nós? Depois de tudo? O que eu fiz para merecer isso? Resmunguei. A raiva latejava em meu peito. Você e Lucas sempre quiseram me isolar. Me expulsa da família. Mas agora que a verdade vem à tona, vocês querem se misturar num acordo para evitar consequências? Não, Mariana. É hora de vocês arcarem com suas escolhas. Eu falava com um frio controle que não sentia antes, mas que agora brotava de uma fonte inexplorada de força interna. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A própria sala parecia abafar seus pensamentos. Lucas olhou para sua irmã, e as expressões que passaram entre eles falavam mais que 1000 palavras. O instinto de defesa começava a se dissipar. O equilíbrio do poder estava mudando, e nada poderia evitar isso. Naquele momento, percebi que eu não era mais a vítima. Agora, era a arquétipa heroína de minha própria história. Saiba que eu não tenho medo de ir a tribunal, continuei. Decida a não recuar. Se essa for a única maneira de garantir o que é meu, que assim seja. Estou disposta a lutar, a expor cada detalhe. A determinação em minha voz tornou-se um eco de coragem diante do que estava por vir. Eu estava pronta tanto emocional quanto psicologicamente. Não haveria mais espaço para complacência. Vocês não ouviram a verdade da nossa mãe, e se não a escutaram por amor, vão ter que entendê-la por lei. Desafiadora, olhei para eles, visceralmente consciente de que este era o momento decisivo que poderia mudar meu destino para sempre. Se eles pensavam que poderiam me menosprezar, haviam cometido um erro que não podiam mais ignorar. Mariana, por sua vez, começou a hesitar. Por que você não se concentra no que realmente importava para a mãe? Não precisa haver uma luta, não é? Ela sempre teve esperança que um dia nós três nos entendêssemos. Seu olhar era melancólico, enraizado em um desejo de harmonia que nunca existiu. Entendida. Mas em que termos? A sua definição de entendimento é ter controle sobre a narrativa. Essa história já há muito tempo não é mais sua. É minha. E agora cabe a mim, com os testemunhos e as evidências, fazer valer meu direito. Respondi, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. O álcool que antes corroídos em seus olhos agora eram serpentes de desespero. Lucas abriu a boca, mas antes que pudesse pronunciar qualquer coisa, ele fechou. Ele sabia. Ele não tinha argumentos. Estava claro que a confiança não era mais dele. Uma onda de realização tomou conta de mim. Eu estava no controle. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Enquanto me preparava para enfrentar a próxima etapa, entrei em contato com meu advogado novamente. Nós trabalhamos em cada detalhe da situação. Pesquisas sobre o testamento, possibilidades legais e estratégias para garantir que não haveria espaço para me calarem novamente. A coragem e o compromisso que eu sentia ao fazer isso me fortaleciam. Eu estava decidida a não me deixar intimidar. Quando o dia da audiência finalmente chegou, eu estava perfeitamente preparada. Vestida de maneira respeitável, mas firme, entrei no tribunal com a cabeça erguida. Senti meu coração acelerar ao ver Lucas e Mariana do outro lado. Seus semblantes eram uma combinação de nervosismo e raiva. Uma pequena vitória obscurecida pelo tumulto de emoções que nos cercavam. Assim que o juiz começou a audiência, minha determinação se solidificou. Eu apresentava minha história, como uma peça de teatro cuja verdade precisava ser ouvida. Cada palavra ecoava como um eco poderoso, não apenas para convencer o contra-argumento, mas para exprimir minha dor, mas também minha força. O momento chegou, e ao me ouvir, uma certeza inabalável começava a tomar conta da sala. A justiça estava ao meu lado. E enquanto Lucas e Mariana tentavam argumentar, um senso de serenidade se instalou em meu peito. Porque no final das contas,
A verdade sempre prevalece. E eu, finalmente, estava preparada para receber não apenas o que era meu, mas a paz que tanto busquei. O tribunal estava prestes a decidir, e eu sabia que uma nova era estava para começar. A luta por minha verdade e a libertação da dor haviam finalmente produzido frutos. Estava pronta, mais do que qualquer coisa, para ter minha escolha, minha vida, de volta em minhas mãos. Enquanto o juiz organizava os papéis diante dele, a tensão na sala era quase palpável. O murmúrio da audiência diminuiu e os olhares se fixaram no juiz. Eu sentia meu coração pulsar com intensidade. Cada batida parecia um lembrete de tudo que havia passado e do que estava prestes a acontecer. Entre Lucas e Mariana sentados à minha esquerda, seus semblantes quase eram uma mistura de raiva e nervosismo, um reflexo do que estava em jogo. Eles me olhavam como se esperassem que, de algum modo, o tribunal se tornasse um palco onde a justiça seria manipulada de acordo com seus caprichos. O juiz começou a falar, e suas palavras ecoaram pela sala como se fossem um chamado à ação. Após revisar todos os documentos e ouvir as evidências apresentadas, incluo a seguinte consideração. Eu mal respirava. Cada sílaba era carregada de expectativa. Decido a favor da beneficiária designada, que é Juliana. O seguro de vida da sua mãe será transferido para você, e a divisão dos bens materiais será determinada em um tribunal civil. Teoricamente, isso era o que eu esperava, mas quando o juiz finalmente proferiu o veredicto, a realidade caiu sobre mim como um peso de liberdade. Eu deixei escapar um suspiro profundo. As lágrimas ameaçavam escorregar quando a sensação de vitória e libertação novamente tomou conta. Não era apenas uma questão de bens materiais. Eu finalmente podia começar a curar as feridas que meu passado havia deixado. Lavei o olhar sobre Lucas e Mariana. A expressão de Lucas era de incredulidade e indignação, enquanto Mariana parecia ter perdido o chão sob seus pés. Havia um misto de raiva e desespero em seus olhos, mas pela primeira vez, eles não podiam fazer nada. Lucas rompeu o silêncio em um tom alto, quase descontrolado. "Isso não pode estar acontecendo! Isso é uma fraude!" ele gritou. Eu realmente pensei que ele fosse passar dos limites, mas o juiz não se deixou abalar. "A lei é a lei, senhor. As emoções não têm lugar aqui. Vocês têm o direito de contestar essa decisão em um tribunal civil, se desejarem." Sua confiança e autoridade foram um bálsamo para minha alma. A cada palavra que ele proferia, eu sentia a carga das injustiças sendo removidas de meus ombros. Contudo, Mariana não ficou atrás. "Juliana, você realmente pensa que isso terminará assim? Nossa mãe nunca quis essa divisão. Você sabe disso." A dor na voz dela era real, mas havia algo nela que quase me deixava triste. "Talvez você devesse ter pensado nisso antes de tentar me excluir da família e da sua vida." Eu respondi com firmeza, mas não sem compaixão. "A verdade é que não estou aqui para fazer mal a ninguém, mas também não deixarei que você ou Lucas tirem algo que é meu por direito." Cada palavra era uma declaração de poder, e as expressões nos rostos de ambos indicavam que a maré havia mudado de vez. O juízo terminou. Eu passei no tribunal e agora podia finalmente olhar para o futuro com esperança. A primeira coisa que fiz ao sair do tribunal foi respirar fundo. Meu sonho de me libertar daquela prisão emocional finalmente se concretizava. Voltei para casa sentindo que, finalmente, algo havia mudado em mim. Comecei a planejar minha nova vida. Nos dias que se seguiram, bebi do néctar da liberdade. Eu havia encerrado um ciclo interminável de dor e manipulação, e agora poderia cuidar de mim mesma sem aquelas sombras pairando sobre a cabeça. Fui ao meu advogado novamente, não apenas para discutir questões legais, mas para planejar os próximos passos. Não queria apenas o dinheiro e a casa. Queria reconstruir minha vida de forma diferente, em direção a novos horizontes. "Juliana, agora que você tem a herança, quais são seus planos?" Ele perguntou, enquanto analisávamos os documentos. Pensei por um momento antes de responder. Quero me concentrar em abrir meu próprio negócio. Sempre sonhei em ser empreendedora, mas me sentia amarrada por todas aquelas circunstâncias. Agora, sinto que é minha vez de construir algo que me represente. O advogado pareceu satisfeito com isso. Entendeu que o que estava em jogo ali era mais do que dinheiro. Era sobre reinvenção. Ele me ajudou a elaborar um plano, que incluía uma possível startup focada em bem-estar e empoderamento pessoal. Contra todas as expectativas, eu queria não só prosperar, mas ajudar outros a encontrar sua força. 3 semanas se passaram desde o veredicto, e, em cada um desses dias, eu continuamente me voltava para questões profundas sobre minhas experiências e o que aprendi. Decidi que seria importante também fazer algo simbólico.
Assim, pensei em organizar um evento de reconexão, não apenas comigo mesma, mas com amigos e pessoas que estavam presentes em minha vida, e não me abandonaram durante os momentos mais difíceis. Comprei um espaço local acolhedor para fazer a reunião. Escolhi um lugar que refletisse calma e harmonia. Enquanto organizava cada detalhe, senti um profundo edificar que me enchia de esperança. Era como se, ao fazer isso, eu estivesse finalmente me reconectando com quem eu realmente sou, sem o peso do passado. O dia do evento chegou, e ao levantar a vista para as pessoas que vieram me apoiar, fui surpreendida. 80 pessoas, uma multidão amável e solidária que, mesmo com todas as dificuldades, acreditava em mim. Havia amor e encorajamento emanando de todos os lados. Quando olhei ao redor do espaço, um semblante por um breve instante virou o foco dos meus pensamentos. Era sobre como viver sem medo, como se permitir ser livre e, o mais importante, como também empoderar outros a fazer o mesmo. E assim, em meio a sorrisos e conversas calorosas, eu compartilhei minha história. A cada palavra que saía da minha boca, folheava um papel de renovação. Havia algo profundamente catártico em expressar tudo o que passei, dando voz não só ao que havia me acontecido, mas também à resiliência que todos nós possuímos. E ao ouvir os aplausos, não apenas me vi cercada por amor, mas mais importante, reconheci a força que existia dentro de mim. Quando a noite chegou ao fim, senti uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. Não era como se a dor tivesse desaparecido completamente, nem que o que passei fosse apagado, mas ali, naquele momento, eu havia deixado partir. Eu havia dado espaço para a reconciliação e a paz. Eu estava finalmente pronta para seguir em frente, não apenas como a irmã certa da herança, mas como a mulher que constrói seu próprio legado. A vida estava se reconfigurando ao meu redor, e cada passo que eu dava era mais leve. Eu já não tinha mais medo de encarar o que viesse a seguir, porque agora, acima de tudo, eu sabia que a verdadeira herança não era apenas o que deixaram para mim, mas as novas oportunidades que eu havia criado. E assim sendo, minha história continuaria sob a luz da verdade e da autoafirmação, um monumento de força e crescimento que eu não trocaria por nada. Nos dias que se seguiram após o evento, eu continuava a sentir a energia positiva que emanava daquela noite. Era como se uma nova luz tivesse sido acesa dentro de mim, e a cada novo amanhecer, eu acordava mais otimista e cheia de determinação. No entanto, a jornada de cura definitivamente estava longe de ser completa. Eu sabia que as consequências de tudo o que havia ocorrido ainda precisavam ser enfrentadas, e a verdade sempre demanda coragem. Lucas e Mariana não haviam desaparecido completamente da minha vida. Suas tentativas de entrar em contato aumentavam, e mesmo que eu tivesse ignorado muitas de suas mensagens, não poderia ignorar o impacto que sua presença ainda tinha sobre mim. Naquela manhã ensolarada, decidi que era hora de reavaliar a situação. Eu precisava definir um limite claro, mas também considerava que havia um ponto de vista sobre como encarar essa relação de uma nova maneira. Sentei-me com meu advogado novamente, não apenas para discutir questões legais, mas para refletir sobre como eu poderia abordar a dinâmica com eles. Juliana, você tem todo o direito de protegê-la e também todo o direito de não querer ter mais contato com eles. Entretanto, se a sua intenção for um novo começo, talvez haja uma oportunidade de redirecionar esse relacionamento para algo mais saudável. Ele sugeriu. Pensei sobre suas palavras e uma ideia começou a se formar em minha mente. O que poderia começar como um caótico ciclo de vingança e desconfiança poderia ser visto como uma chance de construir um novo tipo de relacionamento. Um que não fosse baseado em poder e controle, mas em diálogo e, mais importante, em respeito mútuo. Convidei Lucas e Mariana para se encontrarem comigo em um café local. Quando cheguei ao lugar que escolhi, a ansiedade tomou conta de mim. A casa estava cheia de murmúrios e risos. O aroma do café fresco e dos bolos caseiros misturava-se com o cheiro de esperança que eu estava tentando cultivar em meu coração. Não sabia exatamente o que esperar do encontro, mas minha intenção era clara. Precisava ser assertiva, mas também estava disposta a ouvir. Quando Lucas e Mariana chegaram, seus rostos exalavam uma mistura de nervosismo. Eu também me sentia assim. Mas o que realmente me impressionou foi como eles pareciam mais vulneráveis do que nunca. "Oi, Ju!" Lucas disse timidamente, e por um breve momento, eu senti uma onda de nostalgia. Era uma saudade das memórias que construímos em nossa infância. "Obrigado por nos convidar", disse Mariana, seu olhar carregado de emoções próprias. "Quero que nós possamos conversar. Sei que a história entre nós é complicada e dolorosa,
Mas o que eu pretendo é encontrar um ponto de partida para o que pode ser um novo relacionamento. Um que se baseie em respeito, e não em manipulação. Comecei, decidida. As palavras eram firmes, mas também abertas, estabelecendo o tom para a conversa. Por um instante ficou claro que as palavras estavam sendo bem recebidas, mas a tensão era palpável. Lucas interrompeu. Juliana, eu reconheço que cometemos erros. Nunca imaginei que os nossos atos poderiam ter um impacto tão grande na sua vida. Ele desabafou. Eu o observei sem interromper. O fato de que ele estava reconhecendo a dor que causou era um passo significativo. Mariana, por outro lado, parecia mais hesitante. Suas mãos tremiam ligeiramente, e era visível o quanto ela estava lutando para se abrir. Eu só quero que você saiba que... Bem, eu me sinto perdida. Ela finalmente disse, quebrando o silêncio tenso. A reação exagerada que tivemos quando a mamãe faleceu não era apenas sobre o testamento. Era o medo de perder você como nossa irmã. Eu percebi que, ao tentar proteger o que acreditávamos ser nosso, na verdade nos afastamos de você. Ouvir essas palavras era como um bálsamo para feridas que ainda sangravam. Eu percebia que, por trás da raiva e do ressentimento, havia medos e inseguranças. Eu não estou aqui para apontar dedos, mas devemos admitir que nossos relacionamentos não se basearam em compreensão, mas na competição. Precisamos mudar isso. Respondi. A sinceridade das minhas intenções se envelopava nas minhas palavras. A conversa continuou, e o ambiente aos poucos se tornou um espaço onde a desconfiança e a dor vinham à tona, mas agora eram abordadas com a premissa de buscar entendimento. Discutimos as mágoas, os medos e até as esperanças para o futuro. Foi um momento revelador para todos nós. Saindo do café, um sentimento de alívio e leveza tomou conta de mim. Havíamos dado um passo em direção a algo novo. Não insisto que a partir de agora tudo estaria perfeito, de forma alguma. Haveria pontos de tensão ainda a serem trabalhados, mas o mero fato de reconhecermos nossa vulnerabilidade era uma vitória. Naquela noite, enquanto ponderava sobre o que acontecera, eu percebi que a sensação de paz estava se consolidando em meu coração. Diante do que havia acontecido, as fissuras que antes me pareciam irreparáveis estavam agora começando a se curar. Eu sabia que a jornada de reconciliação e crescimento precisaria ser continuada, mas, finalmente, havia uma luz no fim deste túnel escuro. Com o passar dos dias, decidimos fazer um esforço conjunto para redefinir o que poderia ser nossa nova dinâmica, sem a necessidade de traumas passados nos oprimindo. Nos encontramos algumas vezes para jantares, tentando nos mostrar um a um que estávamos prontos para construir uma nova relação baseada na honestidade. Os dias de luta e superação estavam se transformando, e agora podíamos perceber que não éramos apenas pessoas inseguras tentando defender o que acreditávamos ser nosso, mas uma família que poderia realmente encontrar um caminho para a cura. Já não éramos apenas cicatrizes do passado, mas promessas de um futuro que poderia ser construído a partir da empatia e compreensão. Nos meses seguintes, nossas conversas foram se expandindo, hilarando, e com isso, marcamos um novo recomeço. E no fundo de tudo isso, encontrei um pedaço do que sempre procurei. Um novo tipo de amor e amizade que poderia criar um espaço seguro para todos nós. Esse processo de reconstrução era intenso, mas em cada passo que dávamos, mais fortes nos tornávamos. Sorrindo, percebi que, ao me proteger, também estava protegendo a essência do que faz uma família ser importante. O amor e a disposição para se perdoar. Estávamos longe de ser perfeitos, mas juntos estávamos aprendendo a ser melhores. E esse era apenas o começo. O tempo passou e, à medida que as estações mudavam, a nossa relação também evoluía. A primavera trouxe um novo frescor, tanto nas flores que começavam a brotar nos jardins quanto em nossos corações. As reuniões em família tornaram-se mais frequentes, e gradualmente nós tínhamos substituído a tensão por risos e uma nova intimidade. As conversas, antes carregadas de ressentimento, agora falavam de sonhos e planos. Certa noite, enquanto estávamos na casa de Mariana, que se tornou um espaço acolhedor para nossos encontros, decidimos falar sobre os próximos passos. Mariana, com um brio renovado em sua voz, sugeriu que fizéssemos uma viagem juntos. Eu sabia que, embora viajássemos no passado, o que estávamos propondo agora era uma jornada de reconciliação e crescimento. Por que não vamos para aquela cabana de nossa infância? Lembram-se das férias que passamos lá? Perguntou ela enquanto seus olhos brilhavam. Lucas, que estava em silêncio até aquele momento, virou-se para nós e sorriu. Seria perfeito. Precisamos de um tempo juntos, longe de todas as distrações. Um lugar onde poderíamos relembrar quem somos como irmãos.
A ideia de voltar àquela cabana trouxe uma onda de nostalgia. Eram tempos mais simples, onde as brigas que existiam eram sobre quem poderia ficar mais tempo no banho ou qual programa assistir na televisão. Fui tomada por um sentimento de saudade e esperança. Então vamos, concordei. Vamos resgatar aquele vínculo que tínhamos. E assim decidimos que seria numa semana. Na data marcada, parti com uma mistura de excitação e nervosismo. A viagem foi marcada por conversas animadas e risos. Ao chegarmos à cabana, o cheiro da madeira antiga me trouxe de volta a memórias calorosas. O local estava praticamente como lembrávamos, com o cheiro particular da natureza e a tranquilidade que sempre nos proporcionou. Havia algo especial em estar ali, como se o tempo tivesse ajudado a curar as feridas que estávamos finalmente dispostos a enfrentar. Nos primeiros dias, nos dedicamos a relembrar os momentos divertidos e nostálgicos. Nós cozinhamos juntos, brincamos na água do lago e até fizemos uma fogueira à noite, onde contávamos histórias e compartilhávamos risos. Aquela atmosfera leve começou a derrubar as últimas barreiras que ainda estavam entre nós. Uma noite, enquanto observávamos as estrelas, Lucas, de repente, suspirou e quebrou o silêncio. Sabe, acho que o que mais me assusta em tudo isso é pensar que estivemos tão próximos de perder um ao outro. O que eu fiz foi um erro e eu quero pedir desculpas de verdade, ele confessou. Um silêncio respeitoso se instalou, e eu pude ver em seu olhar a sinceridade. Eu também sinto que preciso pedir desculpas. Precisamos nos lembrar que o amor deve ser maior do que qualquer egoísmo. Eu respondi, minha voz carregada de emoção. Mariana, então, se juntou a nós, dizendo que estava grata pela coragem que todos nós tivemos para enfrentar a verdade, e que, apesar das dificuldades, a conexão que agora estava sendo construída daria um novo sentido à nossa história. Foi um momento de clareza, onde pudemos ver que a vulnerabilidade era nossa força. Olhando para as estrelas, percebi que, mesmo com todas as cicatrizes, estávamos nos reerguendo, e essa era a verdadeira beleza da nossa jornada. A viagem chegou ao fim, mas o que retornei para casa foi mais do que apenas boas memórias. Nós criamos uma base sólida para o que realmente era a família. Um corpo que, com suas falhas e qualidades, poderia se unir para ser mais forte, independente das adversidades. Nos meses seguintes, continuamos a nos encontrar, não apenas em ocasiões especiais, mas incorporamos as reuniões familiares à nossa vida. A reconciliação não foi uma linha final, mas um compromisso contínuo de cultivar o que construímos juntos. O passado ainda existia, mas agora ele era uma parte de nossa história, e não um ladrão de nosso futuro. Nossos encontros eram sempre cheios de amor e aprendizados. Cada jantar, cada conversa, era um espaço onde crescíamos não só como irmãos, mas como indivíduos. Aprendi a valorizar a essência de cada um deles de uma forma profunda. O tempo passado juntos se tornou um espaço seguro, onde podíamos ser vulneráveis sem medo de sermos mal interpretados. Hoje, reflito sobre essa jornada de transformação. A verdadeira herança que recebi de nossa mãe não estava apenas nos bens dela, mas na lição de que o amor é um trabalho constante, um compromisso de ser um apoio e um conforto. Agora, enquanto olho para o futuro, sei que o que construímos é um legado de amor, perdão e nova esperança. A história não termina aqui. Na verdade, ela se renova a cada dia. Estou empolgada com as novas experiências que ainda estão por vir. Embora a vida continue a ser imprevisível, sei que tenho ao meu lado uma nova família, onde a comunicação é aberta e o amor é sincero. E essa é a maior riqueza de todas.